Salve, salve, galerinha do Podpah. Mais um episódio, não é isso, Juliana Brandão? Exatamente. E hoje nós vamos falar de... Doação de órgãos. Mas antes de falar de doação de órgãos, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores. Com certeza. Quem são? Clínica BeLife e Quality Ambulância. Exatamente. As melhores equipes de transporte no APH e telemedicina estão na Quality Ambulâncias. E a parte de reabilitação, quem é a referência aqui? Clínica BeLife. Pronto. Então, qualquer necessidade que vocês tiverem no âmbito da saúde, com reabilitação e telemedicina, por favor, nossos patrocinadores são os melhores da região. E assim, sabe o que é interessante, Julie, e bacana? Que são os serviços que a gente conhece de fato, né? Exatamente. Tanto a Clínica BeLife quanto a Quality Ambulância, nós conhecemos os profissionais e a gente indica de fato o que a gente acaba consumindo. Exatamente. Nada melhor do que a gente indicar aquilo que a gente conhece de verdade. E hoje tem dose dupla, não é isso? Exatamente. Para falar de um tema tão importante, tão relevante para a sociedade, a gente tinha que ter aqui duas profissionais de referência para discutir esse tema junto com a gente. Justamente. Doação de órgãos, setembro está chegando. Setembro já chegou. Setembro chegou. Amém. Graças Setembro. a Deus, setembro. Estamos em setembro. É porque como... Enfim, é porque a gente não fala nunca dia... Se é bom dia, boa tarde, boa noite, entendeu? Aí acaba esquecendo se é para falar um mês também. Mas o mês a gente pode, até porque o mês de referência para a doação de órgãos é o mês de setembro e é justamente por isso que a gente está trazendo essa temática. Entendi, setembro. Vai estar em setembro, então. Glória a Deus, setembro. Graças a Deus. É isso. E quem são as nossas convidadas, Juliana Brandão? Eu falo o nome, você fala? Não, eu falo, para não correr o risco de você errar. Eu não vou errar um nome, não é possível. Porque eu conheço uma delas me viu praticamente pequeno, né? E a outra também. Deve ser porque continua pequeno, né, gente? Vamos lá. Eu sou estatura mediana, viu, meu povo? 1,84 m, né? Mas é uma questão de números, a gente não liga pra números. Deixa que a gente discute a relação depois. Vamos apresentar aqui nossos convidados. Bem-vindas, Silvana, Batista e Dani. Eita! Cavalcante, não! Sampaio! Travou, bonita! Briguei tanto com você, pois tá vendo? É, mas tá vendo? Por isso que eu digo tá que o mundo... é Sampaio. Por isso que eu digo que o mundo é a roda gigante, né? Do mesmo pau que a gente dá, a gente recebe. Eu recebo assim, é isso. Menina, então, Dani, capotando, viu? Dani Sampaio e Silvana Batista, que são enfermeiras, representantes aqui da OPO Sul, não é isso? Elas vão falar um pouquinho aqui pra gente sobre doação de órgãos, né? Como a gente falou, a gente começa rindo muito, brincando muito, porque essa é a energia aqui do nosso podcast, mas é um tema bastante relevante, né? E que bom ter vocês aqui e profissionais da enfermagem para falar desse tema junto com a gente. Sejam bem-vindas, meninas. Sintam-se à vontade. Obrigada. Gente, eu queria começar, né? Bom dia a todos, agradecendo o convite, né? Dessa oportunidade de vir falar do nosso Setembro Verde aqui, dividir as experiências da nossa doação de órgãos com vocês. Agradecer imensamente pela oportunidade. E a gente agradece a presença de vocês. E se você está escutando de casa, é dia, tarde, noite, não importa muito. A horário que você está escutando é válido. É porque bom dia é o dia todo, 24 horas. É porque a gente deseja bom dia para todo mundo. Exato. Não é isso, Juliana Brandão? Exato. E Dani, fala um pouquinho, Dani. E aproveitar também para parabenizar vocês, né? São pioneiros aí no podcast, e o podcast que a gente vê que está crescendo cada dia mais. Vocês têm trazido vários assuntos e temas importantes e relevantes. Eu acompanho, eu assisto todos. Ela riu porque ela ri bastante. Não é porque é mentira não, né, gente? E agradecer também a oportunidade. Como a Silvana falou, né? É um tema muito importante. A gente está no mês de setembro, que é um mês de incentivo à doação. A gente vem fazendo várias ações educativas e, assim, a gente agradece imensamente a oportunidade de estar aqui, sendo que a gente sabe que é uma porta aberta, né, para muitos espectadores, onde a gente vai tirar várias dúvidas. E isso, com certeza, é mais um passo para a gente mudar o perfil que a gente tem hoje de negativa familiar. Que bom. Eu falei que vocês são representantes da OPO Sul. O que é a OPO Sul? A OPO é uma organização de procura de órgãos, né? Que nós temos o maior orgulho de dizer que temos um aqui, sediado no Hospital de Base. Nós temos 6 na Bahia e que honra ter um aqui na nossa região. E essa organização, ela tem uma área de abrangência que abrange os hospitais do município de Ilhéus, incluindo Costa do Cacau, né? Temos também o Complexo Santa Casa, o Hospital Manuel Novaes, o Calixto, São Lucas. Então, essa organização, tudo que é referente à doação de órgãos, a gente acompanha todo esse processo. A gente está falando de um processo de
dentro da nossa área, dentro da enfermagem, é uma das áreas que a gente atua, que eu diria que é mais difícil, porque a gente trabalha com negativa, a gente trabalha com comunicação de más notícias, a gente trabalha com luto, né? Vocês trabalham com luto. Eu queria que vocês trouxessem um pouquinho essa experiência de trabalhar com o luto e de mudar, de fato, a mentalidade de muita gente que acaba pensando que a doação de órgãos não é algo favorável, né? É muito de uma linha que a gente olha assim e fala, nem todo mundo acaba pensando do quanto que pode ajudar o outro, mas quanto que é uma decisão difícil para quem está tomando essa decisão. Com certeza. Falar de morte, né, pra gente ainda é tabu e crença, né? Então a gente não tem esse hábito. A impressão que dá é que quando a gente fala é aquele agouro em casa, né? Então, muito da negativa se dá pela essa falta de conversa em casa, né? Onde os familiares falam que a gente nunca teve essa conversa. A gente nunca falou sobre, se morrer, o que é que eu quero, o que é que eu desejo. Não teve essa conversa lá em casa, né? E assim, a gente realmente respeita muito o não de uma família, porque a gente sabe o quanto que é difícil você dar esse sim. A gente entende perfeitamente. É um momento de luto, onde cada um traz a bagagem da vivência, da experiência com aquele ser, com aquele ente querido, né? Então, quando a gente fala em parte técnica, quanto mais a gente faz, a gente cria habilidade. Mas quando a gente fala de entrevista familiar, cada entrevista é personalizada, né? A gente tem um roteiro, mas a gente não sabe o que vai acontecer. A gente não sabe como é que essa família vai receber a gente. Então, assim, a gente é qualificado, é preparado, mas sempre tem uma voz trêmula, sempre tem um olho marejado, porque a gente sabe o quanto está sendo difícil para aquela família. Eu já participei, a Silvana sabe, eu já participei da comissão de transplante do hospital que eu trabalhava, o Hospital do Oeste, e quando eu acabei estando inserido no processo de doação de órgãos, foi ali que eu percebi que eu poderia chorar, né? Exatamente. Porque durante muito tempo a gente acha que a gente não pode chorar, né, na nossa profissão, que a gente não pode expressar sentimentos. E durante o processo de entrevista, de doação de órgãos, foi quando cai a ficha e fala, não tem problema nenhum chorar. Uma das coisas que eles batem muito, não tem problema nenhum chorar, não tem nenhum problema em expressar as nossas emoções, porque é justamente o que dá humanidade para o processo. Você falou um ponto aí muito interessante para a gente discutir, Jefferson. Porque, na verdade, nós estamos preparados, né? O profissional da saúde é preparado para isso. Olha, as suas emoções, então, controla as suas emoções, não é? Mas, enfim, na doação de órgãos, isso acaba que a gente, na entrevista familiar, particularmente na entrevista familiar, isso é quase inevitável. Porque nós somos seres humanos ali naquela situação, né? E nós temos ali um sentimento também que envolve a gente na entrevista familiar. Confesso para você que diversas vezes eu me emocionei. Eu precisei pedir, eu estava ali na condição de para acolher aquela família, mas eu me emocionei com o relato, né, dos familiares, o luto que eles estavam passando. Então você acaba se envolvendo com aquela história, com aquelas emoções. E eu precisei me afastar um pouquinho, pedir para um colega conduzir aquele acolhimento que eu precisava realmente, né, de um tempo para poder voltar e terminar a minha entrevista familiar. Silvia, isso que você fala é muito importante. A gente está também no Setembro Amarelo, né, que fala muito da questão da saúde mental. A gente tem acompanhado aí um número elevado de profissionais de saúde que estão com condições mentais afetadas. Sim. E que bom, a gente tem falado muito mais sobre isso. Como que é esse apoio também para vocês, profissionais que atuam nesse serviço? Há um apoio psicológico? Para estar na OPO, vocês fizeram um treinamento específico? Como que é esse acompanhamento também com vocês? Porque, assim, como profissional de saúde, a gente já lida muito com essa questão das perdas e tudo, mas o serviço de vocês é muito mais frequente, né? Porque exatamente. dentro de um serviço hospitalar, dentro de outro serviço, a gente lidar com a possibilidade da morte. Mas vocês lidam justamente com isso, né? Com esse luto. Então, é uma frequência muito maior de abordagens. Como é que vocês trabalham isso em vocês, enquanto profissionais, para ter esse distanciamento seguro, não se tornar frio e distante, porque a gente realmente precisa ter muita empatia dentro do processo,
né? E a empatia ela é muito do ser humano, não é do ser profissional. Mas também precisa de um distanciamento que é necessário para que a gente mantenha a nossa saúde mental. Como é que vocês trabalham isso em vocês, assim, como profissionais? Olha, Júlia, como você falou, nós passamos por treinamentos, né, para estar ali. E eu, particularmente, eu criei uma estratégia. Durante a entrevista, eu penso nas duas emoções, na doação de órgãos e no benefício dessa doação de órgãos. O que ela vai trazer? Eu sei que está ali um sofrimento de um familiar, né? E que eu também me envolvo com esse sofrimento, mas eu também tento buscar naquele momento, para que diminua também o meu sofrimento, que ali tem um ser humano, o que vai, os benefícios daquilo ali. Alguém está assim, né? Alguém está encerrando um ciclo, mas tem pessoas também que vai estar sendo... vai ter qualidade de vida. Se o que você pontua é de fato, quem participa do processo é uma montanha-russa, a gente desce. Exatamente. E quando o paciente entra no centro cirúrgico para capacitação, que a gente recebe a equipe, que a gente está falando da Bahia de Salvador, é uma emoção que sobe, e aí é uma adrenalina que vem, que só quem participa do processo é que sabe o quanto que essa é uma montanha-russa de fato. É uma tristeza e depois vem uma alegria do processo. É incrível isso, essa mudança de emoção que a gente acaba sentindo. Mas E nós temos talvez- todo um acompanhamento, né? Assim, deveria ter muito mais, ser muito sincera com vocês, porque não é fácil. Né? A gente acaba trazendo esse luto, não dá para dizer, deixei esse luto no hospital. Eu acabo trazendo um pouco ele para casa, infelizmente, mas acaba acontecendo isso. Mas depois você tenta minimizar isso pensando nas consequências que levou tudo aquilo, que foi muito bom, né? Que tem alguém que vai, quando a família diz sim, o que foi que aconteceu com aquele sim, aqueles benefícios que aquele sim aconteceu. O objetivo final. O objetivo final. E assim, quando a gente fala de múltiplos órgãos, a gente fala também de uma equipe multidisciplinar e que a gente tem essa profissional psicóloga que faz parte da equipe e que, embora não formalmente, né, ela apoie ou ela dê essa ajuda para a gente poder lidar com essas perdas, mas é alguém que a gente também pode contar, né? E vários profissionais juntos, onde cada um traz sua experiência, onde cada um ajuda um ao outro. Exatamente. Então, e é isso que se falou, é brindar, pensar fase, montanha-russa, né? Você passa aquele processo, aquela dor, e depois você pensa no objetivo final, né? Quantas pessoas serão ajudadas com aquele ato de amor. Eu acho que é isso que vocês também tentam passar um pouco para a família que vocês estão entrevistando, né? Transformar aquele momento de dor, né, num momento de alegria, num momento, né, de vida mesmo, de retorno de vida, de qualidade de vida para outras pessoas. E acaba se criando uma conexão com a equipe, né? Sim. Principalmente do pós, que algumas pessoas acham que encerra ali. E o convívio de vocês com essas famílias que doaram acaba sendo, vocês percebem, todas que doam falam do quanto que foi vantajoso ter doado. Né? São relatos, né? E foi bom porque não termina ali, né? Extramuro hospitais e não começa depois de um diagnóstico, né? Ele começa desde a entrada do paciente. A primeira entrada no paciente, com acolhimento, ali já começa toda a história de um sim. Exatamente. Perfeito. Pode falar Isso aí. porque... Deixa eu falar, já que você que está conduzindo. Isso que você falou é interessantíssimo. Porque, às vezes, o perfil do atendimento que ele teve durante todo o processo é determinante para o sim ou para o não. Né? Se ele tiver tido um atendimento muito sofrido, muito penoso, ele vai estar naquele momento, além do luto, ele vai estar com outras sensações de raiva da equipe, de revolta, sentindo que poderia ter sido feito mais, que na verdade não foi feito. Então, isso que você falou, Dani, para os profissionais de saúde é extremamente importante. Então, o sim, ele não começa com a entrevista com vocês. O sim, ele começa desde a entrada do paciente na unidade, desde o acolhimento e de todo o processo de internamento desse paciente, né, para que você Exatamente. chegue. Existe um trabalho que é feito pela OPO com esses profissionais dos serviços, para além das questões técnicas, por exemplo, de manter o paciente aquecido, de monitorizar, de manter algumas drogas, até os exames, né, que a gente vai falar desse processo, mas até a finalização dos exames para confirmar se esse paciente pode ou não ser doador, se realmente está em óbito. Existe algum outro treinamento dessa abordagem, dessa qualificação desses profissionais
para melhorar mesmo esse atendimento desde o início, independente de se pensar no óbito ou não, porque às vezes o que acontece muito é que, como o nosso perfil a gente está lá e a gente, na cabeça da gente, a gente está ali para salvar, e a gente vai salvar sempre, né? Mesmo sabendo que isso não vai acontecer, o paciente não entra, a gente com o pensamento de que ele vai a óbito, de que ele... Então, esse não é o pensamento de quem está na E que eu ia porta. trazer, sabe o que, Julie? O bem maior é a vida, não Exatamente. é? Exato. Então, a gente não está pensando nesse paciente dando entrada para morte, óbito, doação de órgãos. A gente está pensando no bem maior. Tudo vai ser feito em benefício da vida desse paciente. Ponto. Não tem reticências. Por quê? Doação e transplante é uma outra etapa que não depende da gente diretamente. E que não está voltado para a equipe assistencial no primeiro momento. Que às vezes uma das coisas que eu percebo de negativa é... a minha pergunta era quais seriam os critérios para a gente desconfiar de morte cefálica, mas o paciente chegou em Glasgow 3, né? Naquele primeiro momento, existem algumas pessoas que falam bem assim, não, é Glasgow 3, é o paciente já em morte cefálica, a gente vai poder doar órgãos. E abordam a família desse jeito, né? E aí já é uma das negativas que a gente tem. Exatamente. Que o profissional da emergência em si não é uma abordagem dele, principalmente no primeiro momento. Não há nada a fazer. Então, essa frase mesmo, vinda de um profissional de saúde, não tenho mais o que fazer. Né? É uma frase que as famílias sempre reportam em todas as oportunidades de falar. Não tenho mais nada a fazer. Como assim você não tem o que fazer? Tem tanta coisa que você pode fazer. Né? E a gente tem atividades internas com os colaboradores, né, para ajudar a gente no processo, inclusive de identificação. Até mesmo porque, quando a gente encontra um colega desse, né, que aborda a família dessa maneira, a gente vê que está tendo falha em alguma comunicação. Até mesmo porque esse também é um segundo momento. Primeiro você tem o diagnóstico, e no diagnóstico você não fala de doação. E isso está em portaria, isso é normatizado. Você não pode fazer isso, né? Então, e o que é que o COFEM traz para a gente enquanto categoria enfermeiros? Nossa obrigação e dever é saber identificar e notificar. Mas a abordagem inicial não é essa, né? De oferecer a oportunidade de doação, porque a gente nem sabe se esse paciente, de fato, tem um diagnóstico já estabelecido. E Existem se os estará critérios. apto também para a Exatamente. doação. Existem os critérios e o diagnóstico é médico. Mas ainda acontece com muita frequência, a gente vê o profissional, né? Antecipando, né? E falando sobre doação quando um protocolo nem ainda se iniciou. Isso é muito... Dani traz aí a questão da nossa legislação, e eu sempre bato muito na tecla sobre isso, que é muito sobre o desconhecimento da legislação, a começar por isso aí, e querer atropelar alguns processos, né? Se não é meu papel, às vezes a gente quer fazer o que não nos compete e sai atropelando, então mais atrapalha do que ajuda, né? Júlia, nós estamos desenvolvendo lá no hospital aquela questão da conscientização e falar um pouquinho sobre o assunto. Olha, nós não vamos falar de um protocolo, conversando com os nossos profissionais, né? Informando os nossos profissionais da importância do sigilo, né? Da quebra de ética. Nós não podemos falar de uma doação de órgãos sem um protocolo concluído, esclarecendo esses profissionais, até porque a gente pode responder. Não é? Quando você conversa com a família da possibilidade de uma doação sem um protocolo concluído, nós estamos falando, se o protocolo não está concluído, nós estamos falando de um paciente vivo ainda. Né? Então, só podemos falar de doação com um protocolo concluído e que dê um diagnóstico de morte encefálica. Aí sim, esses familiares serão acolhidos com a equipe multidisciplinar e, nesse momento, sim, que nós vamos ofertar para a família a possibilidade da doação. Mas antes disso, legalmente, nós não podemos falar sobre o assunto, né? É como se você estivesse deixando de fazer o que você teria que fazer, já pensando na viabilidade de um órgão. Porque para a família que está com seu ente querido ali, indo, né, partindo, a impressão que pode dar justamente essa. Esse atropelamento do profissional pode dar essa impressão de tá só visualizando um órgão, né? E não está visualizando... Assim. E não é isso, ele está ali, eu quero ver, né? Então... Isso é bem complicado. É bem complicado e, na realidade, e aí o grande lance é porque um profissional chega com essa fala, um outro profissional chega com outra fala, que o paciente ainda está vivo, que ainda pode ser viável, que teve reação, que não teve reação, né? E aí você percebe essa divergência e a gente tem as negativas porque o paciente está vivo, não abriu o protocolo ainda e já estão falando em morte cefálica. Isso. Então, perde credibilidade. Isso, perde credibilidade do serviço, né? E o que eu ia perguntar para vocês era quando que a gente vai desconfiar de ME, de morte encefálica? Quem é esse paciente que entra na emergência e que a gente acende o alerta para a gente falar bem assim,
é talvez um possível paciente em ME? Isso é uma conduta médica, né? É o médico que assiste o paciente, ele que vai suspeitar quando o paciente está. Tem algumas causas, né, que são mais frequentes, como um AVC, um traumatismo, enfim, tem algumas causas que levam o médico a desconfiar da suspeita. E a partir do momento que ele tem alguns pré-requisitos, tem alguns critérios estabelecidos, que o médico vai avaliar se realmente o paciente tem essas condições, apresenta essas condições, para de fato iniciar esse protocolo. Não são todos os pacientes, né? Chegou lá, o paciente teve um AVC, já está em suspeita de ME? Não. Como eu falei, tem esses pré-requisitos que são analisados. Se o paciente realmente não basta estar só em escala de coma de Glasgow 3, ele realmente não responde a alguns estímulos, quanto tempo tem essa sedação, quanto tempo de hospitalização esse paciente tem. Então, esses critérios são avaliados antes de fato iniciar. Esses critérios são nacionais? Nacionais. Então, em todos os locais, é o mesmo critério que é utilizado aqui, é utilizado em todos os outros estados e municípios que têm as organizações de órgãos, né? Isso, é federal esse protocolo. O mesmo protocolo do Conselho Federal de Medicina. Esse mesmo protocolo que é aplicado no hospital de base é aplicado nos hospitais de referência do nosso país. É o mesmo protocolo. Como é escolhido para quem vai o órgão? Por exemplo, eu tenho um vizinho que precisa de um rim. Sim. E aí o meu familiar morre e eu aceito a doação, né, fazer a doação de órgãos do meu familiar. Eu posso querer que o meu vizinho receba esse rim? A doação de órgãos é um ato de amor. Quando você doa, não importa para quem você está doando, você está doando. Então, infelizmente, você não pode ter essa decisão de tomar essa decisão de escolher. Quando você está disposto a doar, quem faz esse critério de encaminhamento para os receptores é a Central Estadual de Transplantes. A partir do momento que existe a captação, esses órgãos são encaminhados para a nossa central, que fica no Hospital Roberto Santos, e é de lá que eles vão ver a questão da compatibilidade, enfim. Quem toma todas as decisões é a nossa central, né? Completando, Ju, vamos chamar de novo para a legislação, para isso, sem a lei do transplante. A lei do Brasil é uma das mais rigorosas, né? A gente, Brasil, é o segundo maior país, né, transplantador. E as leis são rigorosas. E na lei do Brasil é confidencial. Então, o doador não sabe quem é o receptor não sabe quem é o doador. O que é que ela traz também? A importância e a vedação de que quem é membro de equipe transplantadora não participa do diagnóstico de doença cefálica. Então, a gente pode pode parecer que há um conflito de interesse. Exatamente. Traz o que mais? Questões sociais, né? Então, a gente tem tanta vulnerabilidade, né? Ou, de repente, famílias que se acham no direito de cobrar ou famílias que se acham no direito de pagar por aquilo. Então, não existe. Criar um afeto, né, Daniela? Exatamente. Então, aqui no Brasil não existe. Mas acontece eu já ouvi falar que fulano conheceu quem doou. Isso daí é o que é fora da curva. O meio que ele utilizou não foi o meio legal, oficial. A maneira que ele encontrou isso aí. Mas lei, não, é confidencial, nem a gente sabe. E é como você falou, então os órgãos, a extração acontece aqui, os órgãos vão com a equipe captadora, vai para a Central Estadual, que é quem gerencia isso e quem faz essa distribuição de acordo com os receptores compatíveis. Você falou duas coisas que você falou aí, importantes. Uma, que o Brasil é o segundo maior país, transplantador, e a questão do pagamento. Então, é importante a gente frisar que transplante só é realizado pelo SUS, não é isso? Então, aí vamos puxar outra coisa. Vamos puxar outra coisa importante. E dentro disso aí, o Brasil foi quem criou o processo de doação e transplante gratuito. Se você vai, quem é o primeiro? Aos Estados Unidos. É o país mais transplantador. Mas você paga por isso. É privado. No Brasil, não. Mas pode acontecer de ter transplante particular. Eu tenho um convênio e eu vou fazer meu transplante particular. A doação, 100% SUS. E o que é que a gente diz? O processo de doação e transplante, 95% ele é custeado pelo SUS. E aí é o quê? Uma assistência integral, universal, imparcial e gratuita. E aí a gente tem o caso Faustão.
né? Que entrou na fila e foi logo contemplado com a doação de órgãos, e por isso que eu puxei quando você traz a questão do pagamento e tudo mais. E a gente teve aí o caso de Faustão, que foi muito veiculado, né, nas redes e jornais, enfim, justamente por ele ter um poder aquisitivo, entrar nessa lista e ser contemplado de imediato. Eu, como profissional de saúde, eu sei que existem alguns critérios, mas existem alguns critérios, vamos falar sobre isso, assim, existem alguns critérios para que você entre na lista e que você também tenha a sua contemplação mais rápida, além da questão da compatibilidade. Quais critérios, né? Se vocês pudessem falar de alguns critérios desses. O caso porque Faustão foi bem interessante repercutido, né? Também. Teve repercussão pública, né? Então, foi um dos casos que ele ficou sabendo quem foi o doador. Então, isso fugiu totalmente da nossa legislação, porque quando tem essa repercussão pública, às vezes pode acontecer isso. Ele descobriu quem era, enfim, todos nós, a sociedade ficou também acompanhando todo o processo, ficou sabendo quem foi o doador do coração do Faustão. Mas tem, sim, o pré-requisito. No caso do Faustão, ele tinha... o que eles avaliam? A clínica do paciente. Faustão tinha uma clínica compatível para ele realmente ser o primeiro dessa lista. E em São Paulo tem uma legislação própria do Estado. No segundo transplante de Faustão, ele também foi contemplado num curto período, mas é porque lá em São Paulo, quem é transplantado, ele ganha prioridade. Então, por isso que esse transplante renal aconteceu um tempo bem mais rápido, porque ele também já tinha sido transplantado do coração. Então, entre os estados ainda existe uma legislação específica estadual, é isso? Só foi algumas alterações, particularidades. No caso Bahia, por exemplo, não tem. Não tem, exatamente. É só a questão do quadro clínico. Isso. O órgão que é coletado aqui, que é doado aqui... Eu falei que ia ser conduzida. Tá tirando suas dúvidas. Estou tirando as dúvidas do meu público. E minhas, obviamente, mas do meu público. Estou pensando no meu público. Entendi. Então, os órgãos que são doados aqui no estado da Bahia, eles só são transplantados aqui também, ou tem a possibilidade de ir para outros estados? Quais são os tipos de transplantes que nós realizamos aqui no estado? Boa pergunta, viu, Júlia? Olha, então, a prioridade é que fica no nosso estado. O porquê? Por conta da isquemia fria, que é o tempo desse órgão a partir do momento que ele é retirado. Então, se nós estamos dentro de um estado que temos uma lista de espera imensa, então, normalmente esses órgãos acabam ficando no nosso estado. Cada um dentro do seu estado, né? Dentro do estado. Por conta desse tempo de isquemia fria. Hoje nós temos um tempo aí no transplante do coração de 4 horas. Então, o ideal é que o receptor ele fique bem próximo do seu doador. E a não ser que dentro do nosso estado não tenha ninguém compatível. Aí sim, a nossa central estadual oferta a nível federal esse órgão. Então tem uma lista também nacional. Nacional. Além das estaduais tem uma lista nacional. Exatamente. A lista é única. A lista é única. Só que nesse momento do transplante, eles priorizam o nosso estado por conta do tempo de cada órgão. Sim, que isso é importante, a questão da conservação. Exatamente, Isso. da qualidade desse órgão, né? Da isquemia fria. Trazendo esse assunto, Julie, tanto Faustão como o tempo, assim, e como por ser público, por ter trazido, né, tanta repercussão, ontem a gente estava nessa ação e a gente teve o depoimento de uma pessoa daqui. E que se a gente for olhar, o tempo dele também foi curto. Exatamente. E que ninguém tem conhecimento porque não foi a público, entendeu? Então, assim, do mesmo jeito que Faustão teve essa sorte, né, de encontrar alguém compatível, porque a gente vai falar, né, de imunidade, sorologia, condição clínica, condição anátomo, né? Exatamente. Tamanho do coração, tamanho desse órgão, se é compatível para essa pessoa. Então, assim, são vários critérios que fica difícil e, assim, de acreditar e de aceitar e de que alguém toma a vaga de alguém, que alguém burla essa fila, porque tem vários critérios que são específicos, né? Tem critério específico para fígado, tem critério específico para coração. Então, assim, é difícil a gente acreditar de que, porque ele tinha um poder aquisitivo e ele conseguiu. E aí foi bom a gente ouvir esse relato desse transplantado de rim, porque ele trouxe essa questão do tempo, ele se inscreveu na fila
um dia 1º de determinado mês, com 15 dias ele recebeu uma ligação. Essa primeira ligação se tornou frustrante, porque de fato você pega essas pessoas da fila, mais ou menos 20 pacientes, por exemplo, para poder ficar de stand-by, né? Porque eles vão fazer as provas, exatamente. Isso. E aí ele não foi contemplado. Mas quando chegou no mês seguinte, ele recebeu uma ligação e aí confirmou-se que ele seria. E o que aconteceu? Esse órgão que veio para ele não era no nosso estado, veio de outro estado. Então foi ofertado no estado, onde foi captado. E a não mídia, teve o papel aceite. da mídia, né, Dani, nesse processo? Porque, assim, é o que você está falando, uma grande repercussão por questões de Que estamos tratando financeira, né? Se tratando de Faustão, obviamente, vai ter uma repercussão muito maior. Eu concordo que, realmente, como a gente tem muitas fragilidades, né, em todos os processos, não só do processo de saúde, às vezes a gente fica muito desacreditado, né? Mas como esse tipo de mídia para um processo que é tão importante fragiliza ainda mais, né? E as redes sociais, o jornalismo precisa ter um cuidado muito maior, né? Por conta dessa repercussão, porque às vezes coloca por água abaixo muitos processos, muitas pessoas que estavam no processo de doação, da dúvida, né? Acabam muitas vezes por se retrair. Então, esse tipo de relato que você fala é um tipo de relato que a gente precisa divulgar mais, realmente, né? Vai ter a mesma repercussão que o Faustão? Com certeza não. Né? Não tem o mesmo poder aquisitivo, não está nas mídias, né? Então, não é essa pessoa que vai ter uma repercussão tão gigantesca. Mas que é importante também o papel da mídia nesse processo. Então, a gente está no Setembro Verde, né? De realmente estar falando mais de casos como esse, de processos como esse, para que as pessoas se sintam mais seguras também nesse processo. Que eu acho que muitas vezes o que acontece é a dúvida, né? Se realmente isso vai acontecer, se realmente é para quem precisa, né? Se não vai acontecer de pessoas com maior poder aquisitivo serem beneficiadas. Enfim, são várias questões que envolvem esse processo de doação. Júlia, só complementando aqui, que nesse mesmo período do Faustão, nós também estávamos com um paciente aqui em Ilhéus que foi transplantado. E no curto período, que não foi falado, que não foi divulgado. Entendeu? É isso que você falou. É a questão da fama nesse momento, né? Ele sobressai a situação atual do nosso estado, que também está indo, que também está transplantando, que não tem esse poder tão grande como o Faustão tem, mas está acontecendo. E assim, é um sistema, de fato, que ele é seguro, né? Ele é idôneo, né? Ele é transparente. Você consegue entrar no site da CESAB, você consegue acessar essa lista, né? Você consegue, se você tiver, lógico, né, os dados desse prontuário desse paciente, mas você vai conseguir fazer isso, né? A gente tem o Sistema Nacional fazendo o gerenciamento de tudo, e a gente tem as centrais estaduais, a gente tem hoje as OPOS e a CIDOT dentro dos hospitais, que faz essa ponte, né, que acompanha esses protocolos, que acompanha esse envio desses órgãos. A gente tem o Ministério Público envolvido nisso. Sim. A gente tem a auditoria. Então, quer dizer, é um processo seguro. O que é CIDOT, Dani? É só para nosso público que não é da área. É Comissão Intra-Hospitalar, né, de doação de órgãos para transplante. Então, tem a OPO. E tem a CIDOT. Que é só para o pessoal compreender. Então, a OPO meio que gerencia e a CIDOT é que fica dentro das instituições propriamente, é isso? Isso. A OPO tem sua área de abrangência, né? Ela trabalha intra e extra-hospitalar. Sim. A CIDOT não, é uma comissão intra-hospitalar. Então, ela tudo que é relacionado à doação da sua unidade, é ela que acompanha. Com a OPO dando total suporte a essas CIDOTs. Ótimo. Então, todos os hospitais aqui da região que a OPO cobre têm CIDOTs. Nem todos. O ideal era que realmente todos os hospitais já tivessem sua CIDOT. Mas nós temos hospitais ainda que estão em fase de credenciamento. Hoje nós temos uma CIDOT já credenciada no Complexo Santa Casa e no Costa do Cacau. Certo. Quando você fala do processo... de leitos, não é isso? Também tem. uma leitos e óbitos durante o ano. Tem uma classificação de CIDOT também, tipo 1, tipo 2, tipo 3. Ah, pronto. Era isso que eu queria saber. E aí, o regulamento das OPAs e das CIDOTs foi no decreto de 2009. Então, a OPO mesmo no base foi em 2010. 2010. A gente teve algumas mudanças, não é isso? 2017. Porque eu sou jovem, né? Mas a gente tinha, na identidade, a gente vinha escrito doador de órgãos ou não doador de órgãos, que isso caiu por terra. E eu queria que você falasse um pouquinho dessas mudanças
E além dessas mudanças, você falou que o diagnóstico de morte encefálica ela é dada pelo médico, né? Isso. Mas qual seria o papel da enfermagem, então, no processo de doação de órgãos? Então, nós tivemos algumas mudanças. Em 2000, foi essa mudança do deixar registrado no documento a questão de ser ou não doador. Hoje em dia não funciona desta forma mais. A nossa legislação é de uma autorização familiar. Mesmo que a gente encontre ainda nos documentos que a gente encontra, sou um doador de órgãos, mas a gente precisa de uma autorização. Quem pode? Quem da família que pode? Até 2º grau. O pai, a mãe, o irmão, os avós. Então, eles que até 2º grau podem autorizar. E aí, trazendo essa questão que é importantíssima, que é em relação, né, à autorização familiar. Então, muitas pessoas hoje perguntam ainda pra gente, para ser doador, eu tenho que assinar o quê? Eu tenho que deixar escrito aonde? E em 2001, quando entrou justamente a autorização da família, hoje, 2023, tem um projeto, em 2023, iniciou um projeto de lei que está tramitando na Câmara de Deputados, justamente querendo revogar essa não presunção, que é justamente o quê? Então, hoje, é como se todos fossem declarados não doadores. Por quê? Porque vai depender sempre da família. Exatamente. Você vai depender. Então, declara que você é doador em vida para a sua família, que vai ser seu autorizador. E o que é que eles trazem com esse projeto? Eles acreditam que, presumidamente, para você não ser doador, teria que ser o contrário. Presume-se que todo mundo é doador. Você só não será se você, justamente, sinalizar que sua vontade é contrária a isso. Fora, entende-se que todo cidadão é doador. Entendi. Esse é o projeto de lei, que eles acreditam que assim... Mais documentado, Dani, como era no RG, por exemplo? Eles não trazem Trazendo alguma forma de documentação. Seria essa forma, se seria novamente deixado em documento. Isso, e aí eles acreditam que isso daí talvez melhoraria, né, o número de doação de órgãos, por exemplo. Porque aí partem da perspectiva de que todo mundo é doador. E você trouxe parente de 1º e 2º grau, não é isso? Isso. 1º e 2º grau. Idoso, AVC hemorrágico, 60 anos, 7 filhos. 6 aceitaram e 1 não. A doação de órgãos não é para criar um conflito familiar, não é? Na legislação diz que apenas a gente precisa de uma autorização. Mas se a gente vai perceber que daquela doação vai gerar um conflito, a gente prefere não dar continuidade a todo o processo. Embora legalmente estamos autorizados. Mas isso acontece com frequência, viu, Jefferson? Hoje durante a entrevista, a gente vê que um filho é favorável e o outro não. A gente pede aquele momento que eles tenham, né, o consenso de que, de fato, será positivo ou negativo, mas a doação de órgãos, ela é um ato de amor. Então, a gente... Dos serviços, Cibritani, que eu venho acompanhando, que a gente atua, o que é mais humanizado, de fato, é a doação de órgãos. É quando você libera a visita de forma, aspas, indiscriminada. É quando você traz a família para perto e busca saber o contexto socioeconômico e qual vai ser o impacto daquela não aposentadoria, por exemplo, daquele ente querido que acabou de morrer. Então, são várias repercussões que, dentro do serviço de doação de órgãos, a gente percebe uma humanização que é fora de outros serviços. Você falou tudo aí. Eu sou... totalmente favorável. Suspeita. Sou suspeita para falar sobre isso. Mas é verdade. O paciente que está em suspeita de ME, a família pode ficar o tempo todo ali, porque a gente entende que é como se fosse uma despedida, né? É o tempo que ele tem de ficar realmente ali ao lado da pessoa que ele tanto amava. Então, é bem humanizada mesmo essa questão, todo esse processo que a família vem passando junto ao paciente que está em suspeita de ME. A família recebe o suporte, né, da psicóloga, da UTI. Isso. Ele é assistida, né? A família é assistida. Eu aceito. Da enfermagem, que ela foi de concluir. Desculpa, foi porque você interrompeu. Eu interrompi porque estava interessante. Está interessante, entendeu? E aí a gente... Ele interrompeu e bate-papo. agora, você viu? Vai, Sil, fala do papel da enfermagem. Papel tá da certo. enfermagem. É isso, porque eu estou prestando atenção na entrevista. Meu TDAH não está atacado. Do processo? Isso, do qual o processo. papel? O médico faz o diagnóstico, né? Tem todos os testes e tem também a avaliação de outros profissionais, né? Acho que deu 2 neurologistas, né? Isso tem outros profissionais, para além do médico que está acompanhando, vem uma outra, né? Vem outros profissionais fazer essa avaliação. Mas qual o papel
da enfermagem nesse processo? Júlio, o enfermeiro ele vai viabilizar todo o processo, porque de fato o protocolo é um ato médico, mas o enfermeiro ele está ali para viabilizar todo o processo. E nós somos o elo dessa família com todo todo o processo do que está acontecendo, né? Então, nossa função ali, nosso papel ali é realmente de ser este elo de informações, tanto do médico quanto dos familiares. E dentro... Com a central, exatamente. Isso no caso da Cidote, no caso da OPO. E o profissional enfermeiro que está assistindo esse paciente, né? Porque a gente já trabalhou, né, em UTI, sala vermelha, e tem alguns protocolos, um perfil de assistência que muda um pouco, né? E a gente tem que ficar atento também a alguns parâmetros, alguns cuidados. Então, o paciente não foi a óbito, está em processo e a gente larga lá e agora é por conta da OPO e do Cidote. Qual o papel desse profissional de enfermagem também nesse processo? Esse enfermeiro, esse profissional de saúde, ele deve continuar assistindo o paciente da mesma forma como ele vinha sendo assistido. O paciente que não está com o protocolo concluído, nós estamos tratando de um paciente vivo. Então, nada pode ser quebrado no processo. Deve continuar com toda a assistência necessária para esse paciente. Isso é importante, né? Muito importante, porque tem um papel a manutenção da vida, exatamente, né? Por esse profissional. Não, e às vezes até quando já tem um diagnóstico seu. Tem um diagnóstico, a gente continua com manutenção do potencial do adulto. Para quem trabalha em terapia intensiva ou em sala vermelha, é um paciente que vai demandar muito tempo da equipe, né? Muito tempo da equipe no sentido de, às vezes, a gasometria de hora em hora, correção de distúrbio hidroeletrolítico que você ainda precisa realizar para a gente conseguir abrir o protocolo, principalmente quando a gente fala. Então, é um paciente... A hemodinâmica muda muito. Muito. É isso, porque a hemodinâmica do paciente muda, né? E esse fazer cuidado... a manutenção desses órgãos, exatamente. Ser um órgão saudável para o transplante. Então, compete muito aquela equipe que está assistindo o paciente. Que é o tempo de chegada da equipe, tempo de preparo, de centro cirúrgico e de tudo para o processo de doação efetivamente. Exatamente. E a gente tenta fala de minimizar, conscientização da sociedade, mas tem a conscientização do profissional que está assistindo, né? Que é justamente isso, se comprometer. Você faz parte do processo, né? Uma das vantagens da pediatria é justamente essa, porque por uma questão de comoção social, a gente consegue transferir essa criança da emergência direto para a UTI de uma forma muito breve. Coisa que às vezes a gente não consegue com um paciente adulto, né? Porque dentro dos critérios de admissão da UTI, ele não é o critério de admissão 1, né? A gente vai falar de admissão de critérios com paciente com viabilidade. Ele acaba se tornando, ele dentro dos critérios acaba, se não me engano, dentro do critério 3, né? Mas se a gente começar a pensar que dali pode salvar mais de 5 vidas, ele acaba ganhando um critério que vai subir bastante isso, porque, Mas né? a questão é que dentro dos critérios de admissão em UTI ainda não mudou. Talvez tenha uma sensibilidade das equipes, mas aí a gente está contando com a questão da sensibilidade do perfil do hospital. Mas isso é uma discussão que precisa ser levada a outros níveis, porque é o tipo de categorização que precisa ser rediscutida. E é uma decisão difícil também para o nosso colega médico da emergência que está com um paciente de 23 anos de TCE, que é um paciente que está com pupilas anisocóricas totalmente viável e precisa fazer manutenção dessa gravidade na UTI, e de um paciente que é ME. Então, dentro dos critérios, a gente acaba colocando de 23 anos, né? Então, é uma decisão difícil. Na pediatria, acaba não sendo tanto, porque essa criança que está com suspeita de ME que entra, eu não tenho uma criança no grau de gravidade, numa comparação de gravidade da mesma coisa. Às vezes eu consigo fazer manejo na emergência com esse paciente. Então ele acaba sendo o critério que vai, porque ele é a criança mais grave, né? A gente tem criança grave na pediatria? Tem. Mas não como na emergência de um pronto-socorro adulto, né? Então isso acaba facilitando para os pediatras, né, essa decisão, porque é uma decisão difícil. Decidir quem é que vai. Com certeza. E a gente acaba observando que esse paciente em suspeita de ME, ele acaba ficando na nossa unidade na emergência, porque o profissional, ele opta realmente o paciente que tem essa condição de melhora do que o nosso, que está em suspeita de ME. Isso acontece com muita frequência, viu, Jefferson? É porque, na verdade, a gente tem uma dificuldade de leitos de UTI, né? E aí, realmente, acaba jogando para o profissional essa decisão. E que o que a gente falou, que é da premissa de que a vida é o bem maior, né? A vida é o bem maior. A vida é o bem maior.
A gente acabou falando muito de doação de órgãos de paciente morto, né? Mas a gente tem também doação de órgãos de paciente vivo e a gente tem de órgãos e tecidos, né? Isso eu queria que vocês falassem sobre isso e se enfermeiro faz algum tipo dessas captações. Em paciente vivo, né, tem a legislação, que é até a 4ª geração, você pode ser um doador vivo, compatível com seu grau de parentesco ali. Você tem um tio que você precisa doar, e quem vai fazer essa avaliação é a avaliação médica, né? Se você pode ou não pode, a partir da 4ª geração, se precisa de uma autorização familiar. O enfermeiro, hoje, ele pode fazer, né, se ele tiver a especialização, ele pode fazer a remoção do globo ocular humano. Então, nós que trabalhamos na OPA, nós a cada 24 meses, a gente precisa renovar para que, de fato, a gente possa atuar como enfermeiro captador. Todos hoje da OPA temos o curso, estamos todos atualizados, né, habilitados para fazer essa enucleação. Tá. É o que permite hoje, né, para a gente fazer. E tem o enfermeiro que trabalha com os receptores, que aí tem um acesso maior de gerenciamento com os doadores vivos, mas no nosso caso, a gente trabalha com doadores prontos. Tá. A gente perguntou, a gente atropela, a gente pergunta e a gente atropela o convidado. Quais são os tipos de transplantes que a gente faz aqui no estado? A gente faz o transplante de fígado, hepático, renal, de córneas e de coração. A gente está retomando no Hospital Ana Nery. Ficou suspenso. Foi. Retornou tem um ano? Tem um ano que retornou de coração. Pulmão a gente chegou a fazer uma época e depois suspendeu novamente, não foi? Suspendeu novamente. Nós não estamos fazendo. Nossos pacientes estão sendo transferidos para outro estado. Tá. Qual o motivo, assim? Tem alguma coisa específica? O nível de complexidade? Hoje a gente não tem esse profissional transplantador. Hoje a gente não tem no estado essa equipe. Pode ter o médico que faça o transplante, mas ele hoje não tem a equipe formada no estado. Entendi. Que é necessário também. Não basta ter só apenas o cirurgião. Você tem que ter essa equipe que atenda essas demandas do seu médico do transplante no estado. Tá. Meu parente foi a óbito, morte cefálica confirmada, tem todos os critérios para doação. Eu estou na dúvida se eu vou doar, porque eu fico muito preocupada como que vocês vão me entregar esse corpo para velar, né? Como que isso é feito? Vão futucar muito? Vai vir com buraco no olho, já vai tirar, vai não fazer a nucleação. Como que é esse preparo? Porque eu quero velar o meu paciente, então eu não quero porque vocês vão me dar muito estragado, né? E aí como é que eu vou me despedir, vou fazer esse velório, vou estar nesse momento de despedida. Então como é que acontece esse processo de preparo também do corpo? A gente já sabe que tem todo um respeito, né? Sim. E eu acho que é um respeito ainda dobrado, né? Pelo tanto de bem que está sendo feito, mas como que é isso para que as pessoas compreendam, né? Como é que vem esse paciente? E existe uma negativa familiar muito alta, porque a gente chama de corpo íntegro. Eles têm muito medo, né, do corpo vir deformado e que eles não consigam velar com o caixão aberto. Então, eles acabam negando, não é, Dani, por conta disso. A gente reconstitui de uma forma, quando se trata do globo ocular, de uma forma que fica... que o familiar ele pode velar com o caixão aberto. E quando se trata de múltiplos órgãos, é uma cirurgia, né? Como se fosse uma outra qualquer. Ele tem a incisão cirúrgica, mas isso também é reconstituído. Os familiares, ele pode também velar com o caixão aberto, não desfigura. Vai ter aquela incisão, porque foi feita a extração dos órgãos. Sim. Mas tem toda essa parte de reconstituição e o velório pode acontecer de caixão aberto Normalmente. Isso é muito importante, porque às vezes tem essa questão mesmo. E tem o receio também do tempo, né? Quanto tempo isso vai demorar? Eu quero velar, eu quero sepultar. Tem essa questão também do tempo. Para a córnea, isso é muito rápido. Enquanto a família está resolvendo a questão burocrática, a papelada, enquanto a equipe tem para, de fato, fazer a enucleação. Em média, demora aí de 30 a 40 minutos, né? Já devolve o corpo para a família. Então, é um processo bem rápido. Para múltiplos órgãos, esse processo demora mais um pouquinho, porque necessita que a equipe que vem de Salvador, a equipe médica, venha fazer a cirurgia aqui na nossa região. Nós estamos no interior da Bahia, então esse processo demora um pouco mais. Em média, umas 12 horas, a gente já consegue devolver o corpo para que a família possa velar o seu ente querido. E a família... Pode falar, Dani. E aí eu vou trazer, Júlia e Jefferson, a questão... A gente já tem como desafio, né, as negativas familiares, mas a gente, enquanto equipe de cidade do interior,
a gente tem outros desafios. E aqui a gente tem sensibilizado, né, as equipes de funerárias, porque acontece muito também dessas equipes tentarem convencer esse familiar de que demora, de que pode acontecer alguma coisa. Sério? Sério. É sério. Quando eu penso que eu não posso me surpreender. Você surpreende, Eu me acontece. surpreendo, tá vendo? É só você que me surpreende. Tá vendo? Acontece. E outro desafio nosso é o perfil também, né, da nossa unidade, que recebe muitas cidades circunvizinhas. E aí a gente tem uma quantidade grande de familiares que chegam depois do tempo máximo permitido para a doação, que é de 6 horas. Então a gente perde aí uma grande oportunidade de oferecer essa família, né, de acolher e fazer entrevista, justamente porque ele já saiu do critério de doação. Ô Dani, tem uma aproximação aí nesse caso desses municípios? Vocês têm alguma aproximação com a assistência social do município para tentar viabilizar esse transporte, alguma coisa desse tipo? Vocês fazem esse trabalho junto também a esses municípios que são pactuados para serem atendidos aqui na região? Júlia, isso é um plano de meta nosso, né? Porque o que aconteceu? Nós começamos a avaliar o porquê esses familiares não chegavam no tempo hábil para que acontecesse. Né? Hoje nós temos, em média, 100 óbitos na nossa unidade 7. E desses 100 óbitos, vamos dizer que aí 10% eram potenciais doadores, porque nós temos hoje muitos pacientes que evoluem para óbito, mas acima da faixa etária para ser um doador de córneas, que hoje é 75 anos. Então, a gente perde nossos pacientes, mas nós estamos perdendo pacientes jovens, estamos perdendo pacientes acima de 75 anos que viabiliza a possibilidade da doação de córneas. Principalmente se for trauma, né? Eu acho que, porque normalmente trauma que acontece muito em BE, os traumas mais graves, essas coisas, eu acho que justamente vindo, acho que tem um número maior. O que acontece? A gente começou a avaliar por que esses familiares não chegavam no tempo, os que eram potenciais doadores. A nossa amostra foi só com os potenciais doadores. E a gente percebeu que, referente até trazendo agora como dados para vocês, o mês passado nós tivemos 16 potenciais doadores. Desses 16, nós só conseguimos entrevistar 4. Você vê, né? Pequeno, muito pequeno. E aí nós fomos investigar o que estava acontecendo que esses familiares não chegavam. Nós temos vários municípios pactuados com a nossa região. E a gente tem um déficit muito grande no transporte público, principalmente se esse óbito ocorrer à noite. Então, questão social, esses familiares eles não chegavam à nossa instituição dentro de um período de 6 horas. Aí o que nós estamos fazendo? Tentando exatamente isso que você falou aí agora. Criar um fluxo que possa envolver o serviço social deste município para que a gente possa realmente chegar até esses familiares nesse período. Mas esse plano de ação a gente ainda está tentando aplicar, ver como é que a gente pode fazer, que envolve vários fatores, né? Principalmente isso mesmo. Quando a gente encerrar aqui o podcast, a gente vai conversar. Socioeconômico. Continua aqui meu microfone, diretor. Eu toquei aqui no sem querer, foi sem querer, e meu diretor... Deu um tapa na mão, viu, pra ela? Eu vou tentando não tocar. Então, Neto vai ver esse episódio. Neto, verdade. você é meu amigo. Eu nem preciso que ele veja, mas só assim pra te deixar mais tranquilo. Mas assim, terminando, a gente vai conversar sobre isso, porque assim, eu acho que tem algumas ações Voltando. que a gente pode... Sim, Eu posso fazer. gostei da conversa. Se o paciente ele foi diagnosticado com ME, com morte cefálica, e a família se recusa a fazer a doação, esse paciente a gente vai esperar o coração parar, porque ele já está em óbito, vai esperar o coração parar. Desliga as máquinas, desliga as qual é o máquinas, a família processo? pode se recusar a desligar essas máquinas. O que a gente pensa? O que se pensa? Não, qual é a nossa ação? A legislação, né? Isso. Ela determina, né? A partir do momento que o protocolo está concluído, nós estamos falando de um óbito. A gente não pode ocultar, deixar esse óbito dentro de uma unidade de terapia intensiva. Então, o Conselho Federal de Medicina, ele determina. Se a família nega a doação, nós temos que devolver imediatamente esse corpo para a família. Nós temos um diagnóstico. Claro que isso pode ser humanizado. Nós chegamos, de repente, vamos desligar tudo e vamos entregar o corpo. Embora venha determinando que esteja dessa forma. Porque eu estou vendo lá no monitor, né? Frequência cardíaca. Então, para esse familiar, existe vida, né? Por mais que tenha todos os exames neurológicos, que esteja constatado,
para eles. Mas a gente essa sabe que eles são recusa, as mas máquinas, né? isso, Estão mas dando essa condição. os profissionais sabem que o que está sustentando é a medicação, as máquinas, justamente como potencial doador. Agora, legalmente falando, nós temos que devolver esse corpo para a família, porque determina o Conselho Federal de Medicina que realmente esse corpo seja devolvido. E aí esse médico, na prática, esse médico intensivista, né, conversa com a família, obviamente, vai falar sobre essa determinação. Aí é Ele o não vai médico chegar- da unidade de terapia intensiva ou da sala vermelha que vai ter essa conversa. O médico que Tá? está assistindo o Assistindo paciente. Que está né? assistindo, não é o profissional da OPO. Exatamente. Em conjunto, Ou do CIDOP. nós até acompanhamos todo esse processo, mas quem determina a entrega do corpo é o médico que está assistindo o paciente. Tá. A família negou, esse corpo tem que ser devolvido. Até Tá. porque a gente pode responder criminalmente porque nós estamos ocultando o cadáver. Certo. Que mais, amigo? Que a condução é certa. Condição mínima, né? Se, não tem como a gente não falar sobre quando a gente fala de doação de órgãos, quando a gente fala da OPO em si, da gente não falar de comunicação de más notícias e o quanto que é difícil, né? Eu sempre lembro de uma situação que eu tive de uma paciente de 12 anos, né? Ela deu entrada na emergência na quarta-feira, ela deu entrada na emergência na quarta e ela evoluiu em ME no sábado, né? E o tempo todo a equipe foi falando em abrir protocolo de ME, e aí o diagnóstico foi, mãe, deu positivo. Deu positivo. Quando a gente da OPA foi abordar, a abordagem dela foi justamente essa. Minha filha vai acordar quando que a médica disse que deu positivo. A gente pensa o nome positivo como nome positivo no sentido favorável, né? Mas era positivo para a ME. E aí, quando a gente deu a notícia de fato do que tinha acontecido, a gente chamou o médico que estava na situação e a equipe deu do que de fato se tratava, que era morte encefálica. A paciente desmaiou, foi um processo, a mãe desmaiou no caso, foi um processo bem difícil, né? E aí a gente percebe que um dos gargalos que a gente tem é justamente a comunicação. A gente ainda não sabe se comunicar, utiliza muitas terminologias. Eu queria que vocês contassem a experiência de vocês nesse processo de comunicação, né? Que é tão importante dentro da OPO e dentro da CIDOT. Esse é um processo do equipe muito disciplinar, né? É o processo que a gente considera na doação de órgãos o mais difícil, Jefferson. É esse momento que a gente cita com a família, é uma equipe muito disciplinar para, de fato, dar o resultado final. Então, a gente vai respeitar essa fase do luto. E a primeira fase do luto é a negação. Por mais que você tente humanizar todo esse processo, é muito difícil para a família. E a gente tem que se colocar aquela questão da empatia daquele momento. Então, tudo tem que ser muito bem esclarecido. Tenta falar a linguagem que aquela família te entenda o que é que está acontecendo, certo? Então, eu confesso para você que nesse período que eu tive à frente da doação de órgãos, eu já tive diversas situações de familiares que não estão entendendo absolutamente nada por conta dessa negativa, né? Daquele momento da aceitação. E teve outras que você conversando, você já via que estava tudo muito bem entendido, aquele processo, porque eles acompanharam do início ao final. A família que acompanha todo o protocolo, que ele é bem esclarecido por todas as fases, esse entendimento final será bem positivo, porque ele acompanhou, ele foi assistido, ele foi tirado todas as dúvidas. Mas claro que vai ter protocolo que não as fases, de algum momento, ela foi quebrada, que não deveria, mas foi quebrada. Então, essa aí é uma família que a gente tem que ter um cuidado muito grande nesse momento. O nível de esclarecimento também, né? E é preciso que ele compreenda tudo que está acontecendo. Não pode restar dúvida no processo, né? Ele tem que ser muito bem esclarecido. Aí você vai precisar de muito mais tempo com esse familiar. Ou se você... Fala, amigo. O que eu interessa quando o Sil fala de muito mais tempo é justamente de uma entrevista que, quando a gente é treinado, a gente fala, são entrevistas que a gente não vai fazer, por exemplo, em troca de plantão, que é uma entrevista que você entra e você não sabe que horas você vai sair. Né? Exatamente. Tem horário de início, mas você não sabe. No fim, quanto tempo você vai ficar ali, né? E um dos pré-requisitos para comunicação de mais notícias é justamente você preparar o ambiente e ter tempo, né? Ter tempo, dispor de tempo é justamente um dos pré-requisitos, porque você não sabe as reações, o tanto de dúvidas que você vai precisar tirar, o nível de esclarecimento de quem você está conversando. Então, você não pode ter limite de tempo, você não pode estar a pessoa conversando com você e você demonstrando
né? Não pelas palavras, mas pela expressão corporal, que você tem pressa, que você tem Seu outra plantão atividade para fazer. Então, dos pré-requisitos para comunicação de mais notícias é justamente esse, ter tempo de qualidade no processo de discussão, no processo de comunicação. Você trouxe, Sil, um dado aí, né, de 16 potenciais doadores do último mês e vocês conseguiram entrevistar 4. Como que quais são esses dados que vocês têm aqui de potenciais, desses 4 que foram entrevistados? Conseguiu positivamente essa doação? Houve recusa? Traz um pouquinho aí do cenário que nós temos aqui na nossa região nesse processo. Olha, Júlia, nesse primeiro semestre de 2024 foi muito positivo para a doação de órgãos. Se a gente for levar em consideração o ano 2023 com o ano 2024, nós crescemos no primeiro semestre, foi muito produtivo para a doação de órgãos. Enquanto o ano passado nós tivemos uma doação de múltiplos órgãos, esse ano, até junho, nós já fizemos 3 doações de múltiplos órgãos. Já foram mais de 70 doações de córneas. Então, a gente está indo muito bem. Embora exista ainda uma negativa de 60% na nossa região. Mesmo? 60% da negativa familiar. Maior do que a nível federal. Eu acompanho vocês há algum tempo. Antes da pandemia, vocês estavam em números melhores, né? Muito bem, nós éramos o 3º lugar na Bahia de captação. De córnea. 2018, o Banco de Olhos tinha lançado a campanha, né, da fila zero. E a intenção era que justamente um paciente em fila de córnea aguardasse 30 dias para ser transplantado. E com a pandemia, eu acho que foi um dos serviços que mais sofreu com a pandemia. Foi a doação de órgãos. A gente vê relato, não só aqui da nossa região, mas recentemente nós fomos a Salvador e lá também nós escutamos depoimento de outros órgãos, né? E realmente sofremos muito. Na verdade, muitos processos em saúde foram muito fragilizados e não só durante a pandemia, porque durante a pandemia tinha aquele processo de desconhecimento da doença, então tinha os óbitos, não tinha nem indicação disso e tal, porque se desconhecia, né, as implicações do próprio vírus dentro do corpo, mas no pós-pandemia a gente consegue ainda perceber muitos impactos em diversos serviços, né? E a doação de órgãos, então, como o Daniel falou, nós éramos o 3º lugar na Bahia em 2019, na captação de córneas. Nós não fomos referência em múltiplos órgãos. A gente precisa avançar muito com relação à doação de múltiplos órgãos aqui na nossa região. Mas agora, Jefferson, a gente já está conseguindo... 2024, a CESAB traz que o aumento foi de 24%, né? Então, foram 400... Nesse mesmo primeiro semestre de 2023, foram 406 transplantes. E agora, no primeiro semestre, 480. E, assim, é importante destacar o quanto que a instituição de vocês tem investido em profissionais enfermeiros no serviço de vocês, verdade, né? Verdade. Que a gente vinha de uma realidade só da coordenação e agora de enfermeiros, de fato, na escala. Então, essa mudança se dá justamente do investimento na enfermagem. Com certeza. Você bem acompanhou todo o processo, né, da OPO e já teve época de ficar só apenas um enfermeiro, Júlia, tendo que cobrir 24 horas. Claro que a gente não ia ter um serviço de excelência tendo apenas um enfermeiro, né? E hoje nós temos uma cobertura de 24 horas. Nós temos enfermeiros suficiente. Então, foi um investimento. O hospital de base, ele investiu totalmente na questão. Quem faz essa abordagem inicial são os profissionais enfermeiros. O serviço... Qualquer profissional que ele seja capacitado, habilitado para fazer a entrevista familiar, ele pode fazer. Mas a gente abraça. Não. Mas a gente abraça. Gente, é isso. Não é por nada. Não é por nada. Mas a gente sabe que o enfermeiro ele tem um dendê a mais aí Hoje nós temos nesse quiabo. É verdade, Que faz a diferença, né? E o quanto que esse investimento impacta também nos resultados de maneira positiva. Nós temos um serviço social lá muito atuante no nosso hospital, no hospital de base. Vou falar pelo hospital de base, que é onde fica a nossa sede, né? Nós temos um serviço social, assim, que eu só tenho a agradecer ao serviço que os meninos vêm desenvolvendo dentro do serviço social. A gente costuma dizer que eles são nossos parceiros na doação de órgãos. Mas não tem como ser diferente, Sil. É o que a gente está falando, é uma questão de multiprofissionais, né, atuando
para um objetivo comum. Exato. Cada um com a sua expertise. Quando a gente fala assim, mas o enfermeiro ele tem uma coisa... Tem, porque cada profissional, ele coloca um pouquinho mais, porque está para além da questão profissional. Tem muito do perfil do profissional. Além das questões técnicas que envolvem as competências profissionais, a gente sabe que tem que existir um perfil para você estar nesse serviço. Não é só a sua capacitação técnica, é a questão da soft skills, é a questão do que você traz como pessoa, que não dá para você dissociar. Então, tem algumas competências que estão para além de um fluxo, para além de um roteiro. É o que você estava falando. Existe um roteiro padronizado, mas a entrevista você vai precisar perceber o perfil da pessoa que está conversando com você, aquele momento, sentir a energia daquele momento, para ver como você vai conduzir, ter o autoconhecimento, porque você precisa se perceber naquele momento. Você está escalada, você que tem que fazer aquela entrevista, mas você percebe que naquele dia você não está bem. Então, você vai prejudicar todo o processo, porque você percebe que você não está bem, e ter a humildade de chamar o outro, né? Então, assim, tem muito mais também do perfil profissional, para além das questões técnicas que envolvem as competências profissionais. Com certeza, Júlia. Com certeza, você pontuou, é exatamente isso. Hoje nós temos na OPO, a gente tenta ter esses profissionais que têm esse olhar, que ele tem essa questão da assistência muito humanizada. Se já é uma assistência não para o paciente de uma forma geral, mas na OPO, especificamente na OPO, esse profissional é fundamental. Porque, além dele ter essa condição técnica, como você acabou de citar, né, ele tem que ter essa questão, vamos dizer, ética, essa questão da humanização, essa questão da empatia, né, Jefferson? E o jogo de cintura para puxar a equipe. Porque não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Trabalhar com doação de órgãos, ela não é fácil, porque nós estamos literalmente falando de sofrimento. Não é? Ô, Sil, mas eu trabalho no PS. Advogado já. Eu trabalho no PS, eu me desgramo lá no PS, que eu trabalho danado aquele pronto-socorro, né? E eu fico vendo vocês da OPO sem fazer nada. Eu tô querendo ir pra essa escala, minha amiga. É porque o são profissional da OPO, o profissional da OPO, da CIDOT, fica lá no plantão, não faz muita coisa. assim. E eu tô querendo uma escala dessa na minha vida, não é verdade? Olha, Júlia, por isso agora. Nós somos muito vistos dessa forma, né? Mas ali vocês não sabem tanto de coisa que tem por trás de tudo aquilo. Que é só aquele paciente que nós estamos indo lá. Não. Olha, quando abre um protocolo, você não tem noção, Jefferson sabe muito bem disso, a demanda que é. Nós temos trabalho para ir para uma semana. Sim. Não E é uma isso? crítica, eu sempre falo isso com você, que é uma crítica muito do serviço da nossa região, porque assim, eu trabalhei em outra região, o que vocês fazem na OPO aqui é uma responsabilidade do enfermeiro e do médico plantonista, que assiste o paciente, né? De manutenção dos dados, de controle do paciente, de controle de temperatura. E a gente percebe que vocês correm atrás de manta, que vocês de fato se preocupam para além do serviço da OPO propriamente dita. É de tentar realmente viabilizar ao máximo. Jefferson, a gente que conhece outras unidades da OPO, o profissional da OPO, ele só viabiliza todo o processo. Ele não é ele que faz o eletroencefalograma, não é ele que vai fazer a manutenção da correção da temperatura. Quem faz isso é o enfermeiro que está assistindo o paciente. Aqui na nossa região, a gente acaba trazendo isso tudo para a gente, né? A transferência dos dados não é agente enfermeiro assistencial, né, que é que vocês acabam fazendo. Tem um impresso específico que é o alertador, que preenche aquele alertador. Trabalho de preencher, eu preenchia. Por que isso, Sil? Fragilidade das equipes. Olha, a gente... O que é que acontece para que vocês façam esse além do perfil de vocês, né? A gente tem, às vezes, um perfil muito centralizador, eu falo como centralizadora que sou, né? De querer que as coisas andem tanto que, às vezes, a gente meio que prefere abraçar do que demandar para a equipe. O que é que faz com que isso aconteça, além do perfil de vocês? Parceria. Falando claramente. O nome é parceria. Hoje eu entendo que conheço a realidade dos meus colegas que trabalham em terapia intensiva. Eu sei da alta demanda que eles têm. Então, pensando nisso, eu entendo que a gente trabalha com parcerias. Então, hoje a OPO Sul trouxe essas demandas para a gente. Porque a gente entende que a gente tem uma demanda menor que esse profissional.
Diferente de outras regiões que falam, opa, o que é meu, o que é seu é seu. Hoje a gente acaba trazendo muito isso para a nossa responsabilidade. Então, aí eu isso é um impacto também na questão do dimensionamento. Isso. Não? Mas O dimensionamento E aí- das nossas unidades. E aí, eu vou ser o advogado do diabo nessa questão agora, porque quando a gente assume enquanto OPA essa responsabilidade, na minha experiência, a equipe assistencial ela não se envolve no processo. E aí, lá no Hospital de Barreiras, que eu trabalho no Hospital do Oeste, a gente foi estabelecido que era uma função nossa o preenchimento do alerta doador. E ponto. É função do enfermeiro assistencial. Do enfermeiro assistencial e do médico. Na realidade, quem preenchia era o médico, né? É o médico que preenchia o alerta doador. Ele tem um impresso específico e tem um impresso específico para o enfermeiro. Isso, aí cada um preenchia o seu. Então, assim, você acabava percebendo que a gente se envolvia no processo. Quando eu atuei aqui, eu percebi um distanciamento. As pessoas que se aproximavam do CIDOT acabavam ajudando no processo e se percebendo integrante do processo. Por opção. E outros colegas não. Esse paciente é da CIDOT, não é nosso. Por isso que eu perguntei, entendeu? Porque a gente Uhum. sabe que existe também uma fragilidade assistencial. Por isso que eu perguntei, o que é que vocês percebem que é uma fragilidade só, né? Ou que realmente não há um comprometimento também, que precisa haver um comprometimento maior. E às vezes não é porque o profissional não quer, não. Às vezes é porque realmente desconhece o serviço, desconhece o que ele poderia agregar mesmo. Por isso que eu perguntei, né? Mas não é para dizer, olha, os profissionais, não é porque os profissionais não querem, não é porque eles não sabem. Eu acho mas... que olha só, a gente tem experiências, né? Hoje, se a gente deixa um impresso lá para o profissional, vou citar um hospital da nossa área de abrangência, deixa aquele impresso, a gente recebe tudo preenchido. Entendeu? Hoje nós temos no município de Ilhéus, que a gente não pode ir com tanta rapidez chegar lá. Mas se deixa lá, pode ter certeza que nós vamos receber. Então, Claro. realmente, essa... É parceria mesmo. É parceria, é parceria. Eu entendo que tudo para dar certo hoje em dia tem que ter a parceria. a gente precisa um dos Precisa. outros. O mundo é colaborativo. Ponto. Tem que Entende ser. isso. Tem que ser. E a gente também sabe que a gente precisa de um processo bem mais ágil, né? Se a gente tem aquele tempo maior, por que não fazer para que tudo aconteça num tempo mais curto, para que a gente possa dar um resultado para os familiares no tempo mais rápido. Sil, a gente falou de critérios de doação e quais são os critérios de exclusão, né? Você falou, acabou o tempo de 6 horas, mas quais são os critérios de exclusão? Por exemplo, sorologia, se a gente coleta, se é um critério ou não. E eu queria que você falasse os critérios de exclusão para a não doação de órgãos. Para córneas, vou começar para córneas, né? Para córneas tem um fator idade, que na nossa região aqui até 75 anos, tem outros... Muda para outra região? Para outro estado? Muda sim, tem estado que é até 80 anos. É uma questão do nosso aparelho que nós temos de tecnologia. Hoje o nosso banco de olhos, que fica também no Roberto Santos, ele tem um aparelho que ele só consegue analisar a qualidade dessa córnea até 75 anos. Mas tem E que foi uma mudança também recente. Que era até 70. Era até 70. Eu acho que você foi na época de até 70. Não que eu sei, porque você fala da época, mas enfim. Jefferson, todo mundo já sabe que você é novinho. Fique em paz. Fique em paz, né? E tem a questão da idade, tem a questão da sorologia, tem a questão da... As sorologias são contraindicação absoluta? Indicação absoluta? Para córnea, contraindicação absoluta. Para outros órgãos... Outros depende da sorologia. A causa do óbito... Foi uma causa, normalmente a gente também encontra, né? Causa indeterminada, inviabiliza todo o processo. A gente não sabe que o paciente foi a óbito e está lá na DO. Causa indeterminada também. Sepse. Paciente em sepse também. O tempo. O que é sepse? Sepse é uma infecção não controlada. E já não pode mais ser um doador. O tempo. Hoje nós não temos um corpo que possa ficar refrigerado. No Costa do Cacau tem. Então, nós aqui trabalhamos com 6 horas após o óbito. O óbito foi constatado, nós temos 6 horas para ocorrer todo o processo. No Costa do Cacau, são 12 horas, porque o corpo lá é refrigerado. E a gente falou sobre as equipes transplantadoras que vêm, né? Então, elas vêm através de avião, para Ilhéus, vem para a unidade, faz a captação, retorna com esses órgãos. No caso de córneas, a gente tem a parceria com a Águia Branca.
Então, nossos globos saem daqui de Itabuna para Salvador através Porque da o aviação. tempo de captação, que é de 6 horas. Mas depois dessa captação, tem mais... Tem tempo também para estar dentro do banco de óleos. Antes das Falando de 24 cordas. horas. Mas é antes das 24 horas. Dá para mandar isso, dá. de ônibus. É 24 horas depois que capta. Depois do óbito. Não, do mas horário depois do que óbito. capta, você tem quanto tempo? Depois da captação. Eles só contabilizam o tempo não mensura esse do tempo. óbito. Eles mensuram o tempo do óbito para captação, que são de 6 horas, certo? Para fazer o processo. E de 24 horas, contando sempre na hora do óbito. Vai estar dentro do banco de ônibus. Qual a hora do óbito? A hora que... O médico constata. Não, é porque a gente está falando de captação de De córnea. De córnea não Para precisa múltiplos órgãos daquele já é outro uma processo. outra, né, avaliação. Múltiplos órgãos, quem vai dizer se ele tem condição de ser um doador ou não, nós somos a morte encefálica é de notificação compulsória, então todos nós vamos fazer. Agora, quem vai dizer se ele é um doador de órgãos ou não é a equipe da central. Eles que vão tomar essa decisão, vão avaliar a faixa etária, das equipes transportadoras, né? da clínica do paciente. Não tem uma idade estabelecida. Legal. Embora a gente sabe que tem pacientes que até 56 anos é um paciente para ser um doador de coração. Mas, enfim, quem compete essa condição, essa avaliação é a central estadual, não a OPA. Normalmente a média de doação desses 3 pacientes que doaram de múltiplos órgãos aqui foi a média de qual idade, assim? Foram jovens, né? Foram jovens. Em média de 50 anos. Teve de 40, né? Teve jovens de 40 também. Viu, Jefferson? Só para descontrair, gente. Ele fica se achando velho. Não, ele fica se achando velho. E 40 anos, 50 anos são jovens. É isso, mas eu já fiz outra analogia. Você pensou quando falava jovem? Os jovens que jovens 18 morrem anos. mesmo. Meu Deus, ele que vive no opono todo aqui, dizendo que o pensamento atrai, menino pessimista. Gente do céu, enfim. Meninas, assim, tem mais alguma pergunta? Não, minha senhora. Eu queria agradecer muito a presença de vocês aqui. Eu acho que deu pra gente esclarecer alguns pontos que a sociedade mesmo ainda tem muitas dúvidas e que os próprios profissionais têm também, né? Porque apesar de ser um serviço muito atuante aqui, e vocês fazem um trabalho belíssimo, inclusive de divulgação também, que isso é muito importante. Tem uma associação agora, eu acho que é uma associação, não é isso que Tem criou? um instituto, né? Aqui na região também. Então, assim, vocês vêm trabalhando no processo de divulgação muito importante. Eu acho que a gente precisa falar ainda mais sobre isso. Também para os profissionais, para essa sensibilidade de justamente pensar desde do acolhimento e o quanto que isso impacta no processo da entrevista, né, para a finalização de maneira positiva na questão da captação e da doação. Eu queria que vocês falassem, né, olhando para aquela câmera que está ali, para a população, né, dessa importância do nosso papel, né, do momento que vocês vivem de coletar esse órgão, captar esse órgão, do quanto que impacta em outras vidas, né, e o quanto que a gente precisa falar disso e sensibilizar. Queria que vocês dessem um recadinho aí para o nosso público, né, sensibilizando aí sobre esse Setembro Verde. Essa moça bonita falar aqui. Mas aí, moça bonita aqui tem um bocado de emprego. E aqui o que também tem de gente necessária é todo mundo bonito. Mas vocês podem falar, sintam-se à vontade ali, olhando para aquela câmera, que vocês vão mandar um recadinho aí para nosso público. Todo ano a gente trabalha uma temática e a gente não falou da temática ainda. Foi mesmo. Então a gente vai trazer isso agora. Sua escolha pode transformar a vida de alguém. Então seja doador, informe a sua família. Principalmente, né? Eu acho que por mais que a família, no momento do óbito, não queira respeitar essa sua vontade, eu acho que a gente precisa falar mais sobre isso, né? Com certeza. Porque no momento, de ser um essa doador. sua fala vai pesar no momento da avaliação familiar, com sem certeza. dúvidas, né? Então a gente precisa E a gente falar vê isso na sobre prática, Ju. Ô, Júlia, A gente vê que quando a gente pega uma família onde ela conhece o desejo daquele familiar que foi a óbito, ela vai atender. É muito difícil você encontrar um familiar que sabia do desejo daquele ente querido e você ser contra aquilo. Por mais que não seja o desejo dele, mas ele exatamente. vai respeitar. Ele Ele respeita, acaba né? respeitando. Respeita. A gente encontra muito isso aí.
e facilita bastante. A gente pensa assim, não é besteira falar, não é besteira não, fala de verdade. E dentro dessa premissa de hoje a família ser autorizadora, muitas pessoas se questionam, mas o desejo é meu, minha autonomia de querer, né? Traz uma segurança por outras partes legais, mas... E aí a orientação que a gente sempre dá é essa mesmo, até mesmo porque a legislação de incentivo e conscientização à doação de órgãos e transplantes foi em 2023, efetivamente agora em fevereiro de 2024, né, a lei entrou em vigor. Então, assim, as ações educativas no sentido de abordar as famílias, a sociedade, e ontem Paty falou muito bem, né, não existe transplante sem doação, não existe doação sem a sociedade. Então a gente precisa falar, pedir, conversa em casa, seja um doador, fale com sua família, porque nesse momento é quem vai poder, né, fazer com que o seu desejo se torne real. É isso. E eu queria falar para vocês, meninas, do meu coração, assim, eu fiquei muito feliz com o convite, né, de vocês abraçarem a causa da doação de órgãos. Eu quero aqui agradecer em nome da equipe da OPO, trazer, né, esse tema que a gente considera de extrema importância, porque só os nossos pacientes que estão na lista de espera sabem o quanto é importante falar, divulgar da importância de ser o doador. Então, eu quero agradecer a vocês dois, em nome de mais de 4.000 pacientes que estão na lista, vocês, né, ter esse olhar, né, para a doação de órgãos. Eu tenho certeza que daqui sairão frutos, né? Nós temos aí os nossos ouvintes tiveram a oportunidade de ouvir falar um pouquinho sobre a doação de órgãos, então eu quero deixar aqui registrado nossos agradecimentos a vocês dois, viu? Convidar essa equipe de vir. E o nosso podcast está de portas abertas. Quando vocês quiserem, tiverem necessidade de conversar, de trazer, né, mais sensibilização aí para a sociedade, a gente também está de portas abertas. A gente não precisa estar nessa lista de espera e nem ter um parente nosso agora, nessa lista de espera para a gente ter sensibilidade com um tema que é tão importante, né, e que impacta tantas outras vidas. Então, que a gente possa realmente falar mais sobre isso, que outros espaços também possam abrir, né, se abrir para profissionais como vocês, para a OPO, para discutir mais esse tema além de setembro. Setembro é um mês que dá uma ênfase maior, que intensifica as ações, mas é importante que a gente fale durante todo o ano. Então, dentro da saúde, nós temos todos os meses, nós temos diversos temas, né, que são discutidos. Então, é setembro amarelo, setembro verde, vem novembro azul, outubro rosa. Então, nós temos, todos os meses, a gente tem uma temática diferente, mas a gente precisa compreender que é uma temática para intensificar as discussões. E a gente não pode perder a necessidade de discutir isso durante todo o ano. Com certeza. E você falou exatamente o que eu ia falar, olhando para aquelas câmeras. Eu sou bruxa. Que era isso. Hoje a gente não tem ninguém da nossa família, né, numa lista de espera, mas eu queria que todo mundo que estivesse aí nos ouvindo pensasse dessa forma. Imagine aí quem tem alguém aguardando por um sim do amor, que pode salvar outras vidas. Eu sei que é difícil, né, tomar essa decisão, mas eu queria muito que essas pessoas que fossem um dia, tivessem essa possibilidade, né, de dizer um sim, aquele sim que salva vidas. E que a gente não deixe essa responsabilidade para o nosso ente querido que está no processo de luto, que é tão doloroso, né? Enquanto vida, eu podendo falar sobre isso, porque eu também estou facilitando para o meu ente querido que está ficando, né? Porque é um momento muito difícil, cada um reage de uma forma, e se eu tenho como minimizar esse sofrimento dele no momento dessa decisão, eu posso fazer isso em vida e saudável. E nós temos relato, viu, Julie, de pessoas que foram doadoras, como o Jefferson acho que citou no início, que esse luto ele se tornou mais leve dos pacientes, dos familiares que disseram sim, né? Eles têm né? E na verdade tem pesquisas que mostram isso, né? Sim, tanto de pacientes que assistiram o processo de acompanhantes que assistiram o processo de reanimação, quanto os que acabaram evoluindo a óbito e tiveram a oportunidade de doar. Esses pacientes, eles conseguem transicionar as fases do luto mais rápido. Exatamente. Mais rápido. Isso mesmo. Gente, eu queria agradecer vocês, né? Eu sou um suspeito para falar da OP, para falar da Cidote, mas sou um suspeito para falar de vocês duas, né? Que são pessoas que eu admiro, né? Acompanho Dani há um bom tempo já, né? Há um bom tempo. Ele não é velho, mas é um bom tempo. Isso, é um bom tempo. E Sil antes da graduação, né? Antes da minha graduação, e juntos aí a gente vai fazer quase 15 anos, né? Ou mais, ou mais. 15 anos
né, de amizade, além de amizade, de perceber o quanto que vocês são enfermeiras que são referência na área de vocês e Dani em outras áreas, né, que Dani vem do pronto-socorro, né, e admiro muito vocês como profissional e principalmente o trabalho que vem fazendo na OPO, né, mais uma vez eu volto a falar, sou suspeito de falar do trabalho da OPO, que é um trabalho que eu admiro muito e que me transformou muito enquanto enfermeiro, né? Para esse olhar mais humano, para esse olhar mais para a família, para esse olhar muito mais humanizado, e que às vezes a terapia intensiva, ela às vezes não nos engessa tanto, né? E o processo de doação de órgãos, eu acho que é um processo que nos humaniza muito. Então, muito obrigado por ter aceito o convite. Foi o que Dani falou, a porta está aberta, né, para vocês, né? E principalmente para falar desse tema que é tão importante, né? Seja setembro ou outros meses. Isso. E aproveitando também, tem alguma rede social que as pessoas possam seguir, que possam conhecer um pouquinho mais desse trabalho, conhecer um pouco, né, do que vocês trazem de informação mesmo sobre o tema? Se tiver, por favor, podem olhar para aquela câmera ali e falar que rede social é essa, Nós temos o para que elas Instituto, possam né? seguir. O Instituto Seja um Doador. E nós temos também nosso Instagram, que é a OPO Sul. Quem quiser seguir, estamos lá. @opo, .hbelém. .hbelém. Certinho. Então, pessoal, vamos seguir as redes sociais, estar informado do trabalho. Se chegar um pouquinho mais, né, conhecer um pouquinho mais desse trabalho, eu acompanho, vejo, né, as imagens, fico muito feliz quando vejo, percebo a emoção dos profissionais que estão envolvidos ali naquele momento. Então, que as pessoas possam, né, que tem dúvidas, que possam conhecer um pouquinho mais desse trabalho. E quem tiver dúvidas também pode estar procurando serviço para conhecer, né? Não precisa estar nesse momento efetivamente para procurar informações sobre isso, não é, meninas? A OPO Sul, que fica sediada lá no hospital, está de portas abertas. Quem quiser conhecer um pouquinho do nosso serviço, como é que funciona, nós estamos lá 24 horas, aberto a quem queira, né, conhecer um pouco do... Está convidado. Que bom. Então, vamos agradecer aos nossos patrocinadores. Achei que ia esquecer, que eu falei, eu vou lembrar lá, Clínica Bilife e Quality Ambulância. Eu falei, quem tá com o texto aqui, ó, gravadinho e vamos na ter cabeça. surpresas aí com os nossos patrocinadores. Surpresa. Nós estamos preparando aí. Para os nossos seguidores do YouTube. Para os seguidores do YouTube, não é só do Instagram. Para quem está inscrito no nosso canal do YouTube. Porque tem gente que tá... Você acredita, Juliana? Acredite em Deus, não acredite em mim, não, né? Que tem gente que vê o vídeo, mas não curte nem segue a página e nem se inscreve Vocês no canal. acreditam, meninas, nisso? Não acredite em mim, não. Acredite em Deus que tem gente. Tem. E é importante, gente. É importante porque a gente quer ir para ao vivo. A gente quer fazer ao vivo. É isso, a gente tá preparando ao vivo. A nossa direção... Agora imagine a gente ao vivo. É isso. Sem os nomes, que eu não vou falar nome de ninguém. Mas o nosso diretor, a cada dia que passa, ele chega com uma peça nova aqui, minha filha. Com a tecnologia nova. Exatamente. Então, justamente para a gente migrar para o ao vivo. E a gente precisa que as pessoas se inscrevam no nosso canal do YouTube. As pessoas só querem ver os cortes. Vou começar a postar só a foto do convidado para deixar o povo lá pro YouTube. Pois é. O episódio. Gente, mais uma vez, muito obrigado pela audiência. Espero que em mais um episódio a gente consiga ter contemplado vocês, tirando algumas dúvidas e trazendo um pouquinho de luz aos conteúdos, né? Que a gente tem trazido aqui. Eita, que eu tô gaguejando, tá? É isso. Tem uma gaga em Deus. Segura, viu? Segura, meu diretor. Segura que ele não sabe o que faz, Senhor. Ele não sabe o que faz. Gente, mais uma vez, obrigado. Vamos, meninas, olhar para aquela câmera lá e dar tchau aí para nossa audiência. Obrigada. Tchau, galerinha. Tchau, gente.